Bom dia, tudo bem? Hoje é dia 16/12 de 2025. Hoje é um dia muito especial para nós que somos consteladores. Hoje é um dia que o Bert Helling faria 100 anos. 100 anos. Quem o conheceu, conheceu. Quem não conheceu terá a oportunidade de conhecer as constelações, que foi o grande legado do Bert Helling. Estou convidando algumas pessoas aqui para participar dessa live. Eu sei que esse horário não é um dos melhores horários para se fazer live, mas é um horário que eu consigo fazer com frequência. E aí, como está o seu mês de dezembro? Já está acabando? Eu gostaria que o meu mês de dezembro tivesse só começando. Ai, que vida louca, né? Que correria. Dizem que a tecnologia veio avançar aí para que a gente tivesse mais qualidade de vida. Acho que a gente não entendeu nada. Bom dia, Júlio. Seja muito bem-vindo. Estou aqui, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga, sou consteladora familiar e hoje comemorando, né, aí 100 anos de Bert Helling. Se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo 100 anos. E hoje eu vim para falar sobre como que a gente vai cuidar dos outros sem cuidar da gente. Primeiro a gente precisa cuidar da gente para depois cuidar dos outros. E Bert Helling traz esse legado, né? Tem um livro dele chamado Ordens da Ajuda e ele fala sobre isso. Ele fala como que a gente só vai poder cuidar do outro depois de ter cuidado da gente, né? Como que a gente vai poder cuidar do outro sem ter cuidado de nós? E isso é um recadinho também para os consteladores, os terapeutas, né? Não tem como eu querer cuidar de uma pessoa que não gosta do pai dela se eu não gosto do meu. Não tem como eu pedir para alguém reconciliar com a sua mãe se eu não reconcilio com a minha, não é? Vou procurar aqui um texto aqui. Então, como que eu vou contribuir com a outra pessoa para ela estar bem numa relação conjugal, se a minha relação conjugal está em frangalhos? Não tem como, né? Então, poder cuidar de nós, né? E o que é cuidar de nós? O que é cuidar de nós, né? Eu até falo isso, eu falo cuidar de nós, licença. Cuidar de nós, né? Vem aí no plural, e cuidar de nós é isso, né? Não é cuidar só de mim, é cuidar de todos que contribuíram para que a minha vida estivesse aqui, né? E às vezes a gente esquece que nós somos a composição de muitos, né? Nós esquecemos disso. E a gente esquece que cuidar de mim é cuidar da minha mãe que está em mim, do meu pai que está em mim, dos meus avós que estão em mim, né? Dos meus bisavós que estão em mim, da minha realidade que está em mim. Olá, Fábio, dando uma passadinha aqui, vi uma foto linda de vocês ontem, que lindo, parabéns para você pelo seu trabalho, te admiro muito. Então, cuidar de mim não é cuidar somente da pessoa e do corpo dessa pessoa que está aqui agora. Cuidar de mim é cuidar das relações que eu tenho com as outras pessoas, né? Das relações que estão em mim, né? A relação principalmente com o pai e a mãe. Ai, Sheila, lá vem você de novo falar de pai e mãe. Mas pai e mãe, nós somos eles, né? 50% de nós é a mãe, 50% de nós é o pai. Se a gente tem alguma dificuldade em relação com a mãe e o pai, provavelmente a gente vai ter dificuldade em várias áreas da nossa vida, né? E tudo aquilo que a gente olha dos nossos pais, frequentemente,
pode ser algo positivo ou negativo, amplia em nós. Então, cuidar de nós é cuidar da relação nossa com os nossos pais. E muitas vezes a gente fica pensando assim, mas eu amo meus pais, mas às vezes a gente ama demais. Como assim, Sheila? Eu não posso amar demais os meus pais? Primeiro, né, a gente fala assim, eles nos deram a vida. Beth Helling me trouxe uma reflexão muito importante de falar que os pais, eles não deram a vida. Oi, Betânia, eu quero falar com você. Eu te mandei um recado e você não me respondeu. Os pais, né, a nossa relação com os pais, né, na verdade, eles não nos deram a vida. Eles viabilizaram a vida, é diferente. Né? A vida, quem nos deu, é de um lugar muito divino. A vida vem de muito longe. A nossa vida passou por centenas, milhares de pessoas. Né? Vamos pensar, quando a vida surgiu, até passar por todos do nosso sistema familiar, até chegar em nós, essa vida, né, ela passou por muitos. E os nossos pais foram os últimos desse legado todo, né, da nossa ancestralidade, que disseram sim, vamos ter esse filho, vamos ter essa filha. Então, esse respeito a esse sim, né, que é um sim que sabe que é de doação. Eles sabem, mas eles não me criaram, meus pais biológicos eu nem conheço. Mas eles disseram sim à sua vida. E esse é o bem mais precioso. E você carrega esses pais biológicos em você. Você pode ter sido muito amado, ser amado pelos seus pais adotivos. Né? E que bom, né? Que privilégio poder ter 2 pais. Né? Mas são seus pais biológicos que você carrega. E se você briga com eles dentro de você, você está brigando com a vida, você está enfraquecendo, porque você está brigando com pessoas muito maiores do que você. Né? Os nossos pais, eles vieram antes, então eles têm muita precedência. Não importa o que eles fizeram, a não ser se eles tentaram tirar sua vida, ou teve alguma questão de violação. Aí, mesmo assim, você agradece a vida e segue. Não precisa honrar, não precisa ficar ali, né, querendo oferecer para eles um amor. Agradece. Tudo que você faz para você, muito bem feito, você está fazendo para os seus pais, porque você é os seus pais. 50% é mãe, 50% é pai. É como se os pais falassem assim, vamos nos unir em um ser para termos mais força e continuarmos a viver. Então os pais continuam a viver em nós. Então, se a gente conseguir olhar para os nossos pais e ampliar esse olhar amorosamente para eles, nós estamos ampliando o olhar amorosamente para nós. Nós não somos separados dos nossos pais. Ao contrário, nós somos a união deles em nós. Já pararam para pensar nisso? Que os pais estão juntos em nós para tomar mais forças para poder seguir a evolução de uma maneira melhor. Então, a nossa responsabilidade é seguir, né, a vida com muito mais potência. Se tem algo nos pais que você tem dificuldade de digerir, de compreender, de concordar, a transformação não é lá. A transformação é em você. Não são eles que têm que mudar. Eles fizeram o que fizeram, fazem o melhor que eles podem, dentro da cultura, dentro do raciocínio, dentro da educação, dentro da religião, dentro do lugar onde eles moravam, do estímulo que eles tiveram, da alimentação que eles tiveram. Percebe? Às vezes eles não vão conseguir ultrapassar mais do que aquilo que a gente gostaria. Por quê? Porque a gente olha e às vezes gostaria que eles fossem diferentes. Porque, né, a gente gostaria que lá fosse diferente. Não, não é lá, é aqui. Aqui pode ser diferente, aqui pode ser melhor. Eu queria que ele fosse mais saudável, que cuidasse da saúde dele. Aqui você pode cuidar da sua saúde. Aqui você pode. E olhar amorosamente para aquilo que eles conseguiram fazer.
Ah, mas meu pai só bebia, ah, minha mãe é muito brava. É o que eles conseguiram fazer. A gente não imagina, né, as dificuldades que eles podem ter aí, que eles podem, enfim. A gente não tem um aparelho que faz 360 graus nos pais, né, para saber por que eles são daquele jeito. Muitas vezes eles morrem sem saber por que eles são daquele jeito. Eles não trazem isso para a consciência, porque não conseguem, está mais no inconsciente do que na consciência, né? E poder olhar para os pais amorosamente já é uma forma de ajuda para quem? Para eles? Não, para nós. Né? Se a gente olha para os nossos pais com um olhar de compreensão, de parcimônia, de paciência, de gratidão, eles vão ficar felizes, lógico. Porém, quem terá o maior benefício somos nós. E ao contrário, se olhamos para os nossos pais com escassez, aquela falta, né? Ah, meu pai, minha mãe foi ausente. Ah, meu pai e minha mãe morreu cedo. Ah, meu pai e minha mãe... né? Eu lembro de uma aluna que eu tive, ela já era uma senhora, e ela tinha uma sensação de amor interrompido da mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe se davam muito bem. Eles se davam muito bem, muito bem. Era o casal perfeito, sabe? Era o amor perfeito ali. Era a alma gêmea. E eles tiveram filhos. Só que os filhos ficaram em segundo plano. E o primeiro plano era o casal. Olha, gente, que maravilha, que força, né? Na verdade, o correto seria isso, né? Porque o casamento, a relação conjugal vem primeiro. E depois vem os filhos. E ela falava que ela queria ser tão amada quanto a mãe, o amor que a mãe tinha pelo pai e o pai tinha pela mãe. Que ela sentia que ela era menos amada do que eles. E isso trouxe muita mágoa na vida dela a vida inteira. Que ela queria que os pais tivessem um olhar de amor que tinham um pelo outro para com os filhos. Eles tinham amor para com os filhos. Era o amor dos filhos. Então, às vezes, a gente passa uma vida inteira, né, ainda querendo algo que os pais pudessem nos dar. E, na verdade, o amor que os pais podem nos dar é a vida. É onde a gente tem a oportunidade de realizar, de conquistar, principalmente na vida adulta, né? Na vida adulta a gente tem essa capacidade. A gente não precisa mais ficar sedento, ou criticando, ou olhando lá para o amor do pai ou da mãe, né? É falar assim, pai, mãe, tomei a vida, muito obrigada, vocês me deram a vida, já me sustentaram, já cuidaram de mim, agora é comigo. Agora eu vou mostrar a potência do amor de vocês em mim. A capacidade que eu tenho, né? O pai nos dá a capacidade de impulsionar aí para a vida, de conquistar novos caminhos. A mãe nos dá essa capacidade de gerir, né? De organizar, de alimentar, de sustentar, de ir em frente, né? Também. E o sustento tem muito a ver, né? Hoje, o que nos sustenta hoje? O dinheiro. Então, essa capacidade, então, essa relação nossa com o dinheiro, com a administração desse dinheiro, tem muito a ver com a mãe. Né? E se a gente tem essa dificuldade, dá uma olhadinha como está essa relação com a mãe. Dentro de você. Não é fora de você, é dentro de você. Entende? Então, às vezes a gente fala, nossa, Sheila, tudo você fala parece que é pai e mãe. Eu lembro muito da minha professora alemã, Teresa Spira, que foi uma das discípulas de Bert Helling, né? Eu falo que eu sou da terceira geração dos consteladores, e Bert Helling, sou da quarta. Foi Bert Helling, Mimansa, né? A minha professora também foi aluna da Mimansa, e eu, aluna da Teresa Spira e do Alex Possato, né? A quarta gerações aí. Depois de mim, já se perderam tantas gerações aí. Mas sempre falávamos, né? Sempre falamos a importância dessa relação nossa com pai e mãe. Então, se a gente quer cuidar das pessoas, a gente precisa muito cuidar dessa relação. A gente precisa muito nos colocar no lugar de filhos pequenos que somos. Nós temos que assumir isso, nós nunca seremos maiores que os nossos pais. E quando a gente fica nesse lugar de querer cuidar dos nossos pais, achando que eles não têm essa capacidade de cuidar deles, e mesmo que eles estejam lá com Alzheimer, não sabem quem somos nós,
a gente precisa olhar, nós sabemos quem são eles, nós precisamos olhar com honra e amor e respeito, né? Isso faz com que a gente cuide de nós, isso faz com que esse cuidado, né, de hierarquia, de saber qual é o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar, faz com que a gente tenha uma força para poder cuidar do que é nosso e seguir em frente, né? E é isso que a gente precisa, seguir em frente. A gente só vai ter capacidade de melhorar a nossa vida e de poder contribuir com a vida de outras pessoas se a gente souber esse lugar de filho que nós somos, né? E poder olhar para os nossos pais com alegria, com capacidade, com admiração. Não tem nada que eu tenha para admirar no meu pai. Então, pense que ele foi capaz de dizer sim à sua vida e que você está aí, Vivinha da Silva, realizando coisas que você pode realizar. E quando não estiver conseguindo realizar coisas, se ajudar, que você lembre-se de onde você veio, quem são os seus pais, que sua vida está em você. Isso pode contribuir e muito para o seu crescimento aí. Bom, estou finalizando, semana que vem farei live aqui também ainda, semana que vem, dia 23, sim, estarei por aqui, e já, né, fechando o ano, pensando aí na retrospectiva desse ano, de coisas que fizemos. O que você já realizou esse ano? Realizou coisas boas? Eu estou aqui, né, pensando também nesses 100 anos do Bert Helling, um homem que realizou muitas coisas na vida. Muitas pessoas criticam, né, por ele ter descoberto, ter trazido. Ele não descobriu, não, desculpa. Na verdade, quem descobriu isso foi uma psiquiatra, tia Schufelder. Ela que fazia um trabalho de reposicionamento familiar para jovens no hospital psiquiátrico. E Bert Helling, ao conhecer, né, ele gostou muito e foi estudando cada vez mais e oferecendo. Ele disseminou isso no mundo. Vamos imaginar que ele começou a fazer isso na vida dele aos 50 anos de idade. Ele já tinha sido padre, missionário, né? Ele foi para a África do Sul, nas tribos Zulus, ficou lá por mais de 16 anos, queria ficar lá o resto da vida dele, porque ele gostava muito, ele dava aula em universidade, junto de outros padres, já trabalhava com dinâmicas de grupo, já era terapeuta, já tinha estudado, além de teologia, já tinha estudado outras áreas da psicologia. Quando perguntaram para ele, Bert Helling, o que é mais importante para você, as pessoas ou o seu ideal? Ele fez 1 ano de terapia de Gestalt e decidiu ir para a Europa, voltar para a Europa e estudar mais psicologia para ajudar mais pessoas no mundo. Foi quando ele encontrou em um congresso a tia Schufelder e com essa técnica, e ele foi desenvolvendo. Como ele já era conhecido na Europa, né, pelos seus estudos, né, de terapeutas, né, ele já estudou várias linhas da psicologia. Então, né, as pessoas começaram a querer entender mais essa questão que era aquela terapia que reposicionava as pessoas na vida. E isso começou aos 50 anos dele. Ele trabalhou até os 94 anos. Né? Eu pude participar de seminários dele aqui no Brasil, em São Paulo. Eu tive esse privilégio de sentir a energia, a força desse homem presencialmente, né? E a esposa dele, né, a Sophie, que continua fazendo esse trabalho de constelação, que continua vindo para o Brasil também. E cada vez mais, né, percebendo, ele facilitou muitas constelações. Quando eu fui aos seminários dele, a constelação dele, né, já era muito mais presencial, com muito menos palavras, muito mais sentida, né, era quase uma telepatia com o cliente, e muito forte, né, de muita força. Um alemão que tinha sua força,
e tinha sua braveza, mas também tinha um bom humor, assim, né, de fazer muitos de nós rir. E uma potência de ensinar pessoas. Então, eu fico pensando, tudo a gente pode recomeçar, né? Um homem que começou a modificar a visão do mundo, né? Sair do mundo cartesiano e para o mundo sistêmico, ir para uma terapia, onde que ele tinha uma pretensão onde uma sessão colaboraria com as pessoas em uma única sessão, isso não é de duvidar, né? Até hoje, quando eu falo para as pessoas assim, você pode evoluir muito em uma sessão terapêutica. Já facilitei constelações para pessoas que falavam, eu estou 5 anos fazendo terapia, não vou falar o nome da terapia, mas em uma sessão, eu estou fazendo pergunta há 5 anos, não tenho a resposta, em uma sessão eu tenho a resposta. Então, ele realmente foi muito ousado, ele realmente, até hoje tem muitas críticas, mas quem faz parte, quem passa por uma sessão de constelação, sabe o quanto uma sessão de constelação ela é forte, né? O quanto ela contribui mesmo para uma mudança de vida, uma mudança de olhar, mudança de relacionamento. E não só para a pessoa que vem para a sessão de constelação, mas para todas as pessoas envolvidas naquela sessão, né, de constelação. Quantas empresas, olá, Fran, quantas empresas modificam, né, param de gastar dinheiro, horrores de dinheiro, e começam a realmente trabalhar, planejar sobre aquilo que estava oculto ali, que estava, né, que as pessoas não iam acessar nunca. E uma sessão, 2 sessões da empresa deslancha, né, o conhecimento deslancha tudo aquilo. Então, 100 anos de Bert Hellinger é realmente para a gente comemorar, né? Gostaríamos que ele estivesse aqui ainda, mas foi lindo, né, ter esse livro dele, né, Meu Trabalho, Minha Vida, onde ele conta a caminhada dele e a gente vai percebendo, né, a grandeza do alcance, e as constelações ainda vão alcançar muito. Tem muitos, aqui no Brasil, tem muitos doutores, muitos mestres, né, fazendo estudos e já conseguiram chegar até a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, chegar até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e eles evidenciarem a constelação como uma terapia propícia para contribuir com a saúde mental da população. Já estamos no SUS desde 2018. Aqui no Brasil nasceu a constelação da justiça, né, do direito sistêmico, onde o juiz Sami Stoshi começou a fazer esse trabalho e hoje mundialmente também já é conhecido. Então tem muito a evoluir. Por quê? Porque a gente tem muito a aprender a lidar com amor, aprender a amar. Não sabemos ainda, né? E o Bert Hellinger trouxe aí essa organização do amor para que o amor tenha potência, para que a gente viva melhor. E é só o amor que transforma, é o amor que modifica, é o amor que une, é o amor que reconcilia, é o amor que cura, né? Como ele mesmo dizia, Bert Hellinger. E a gente ainda tem muito ainda para aprender com isso, não é? Temos muito ainda. Auto-amor, né, também. A gente aprender a se amar. E como eu falei desde o início aqui, esse auto-amor não é só amar a nós, né? Quando falo eu, tem muitos em nós, né? Tem pai, tem mãe, tem avós, bisavós, tem muitos em nós, muitos em nós, muitos em nós. E nós precisamos aprender a amar e não excluir ninguém. Aprender a amar de uma forma fluida, tranquila. Isso faz com que a nossa vida também fique mais fluida, mais tranquila, não é? E às vezes a gente está amando a nossa maneira, às vezes a gente está amando algo triste, às vezes a gente está amando algo bem
bem, né, que não é necessário a gente amar, tá bom? Gente, eu vou encerrar a live aqui. Eu agradeço para quem está passando por aqui, agradeço todas as pessoas que vão assistir ainda. E espero que tenha essa reflexão aí desse alto amor, de poder cuidar de si, né, para depois cuidar de outras pessoas. Super beijo e até mais.